Olá, vamos falar de investimentos. Então, vamos trazer para vocês mais uma empresa para que a gente possa conhecer da sua história, da sua trajetória e principalmente da sua situação econômica e financeira. E essa empresa, inclusive, já foi retratada o ano passado aqui no canal, né? E agora estamos atualizando todas as informações. E como vocês sabem, quem manda as sugestões aqui são os nossos inscritos que participam aqui dessa construção de conhecimento, mandando a sugestão das empresas, a gente vai fazendo toda a pesquisa e reparte esse conhecimento com vocês. E no caso da empresa que vai ser retratada hoje, veio a indicação lá do Mundo MM, que participa aqui junto conosco do nosso canal, a quem eu agradeço imensamente, não só a participação, a sugestão, né? E é um prazer poder ter você junto conosco, é um prazer poder ter todos vocês junto conosco aqui nesse processo de construção de conhecimento. E para que todo esse processo de construção de conhecimento? É que, na verdade, quando a gente mexe com investimentos, compra ações de empresas, então um dos pontos fundamentais é o quê? Conhecer a empresa, saber o que é a empresa, como que ela está, como que ela vem se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Porque ao comprar ações de uma empresa, você está entrando de sócio. E para entrar de sócio de uma empresa, nós temos que saber com quem estamos nos associando e principalmente como que está a sua situação econômica e financeira. E a empresa indicada lá pelo Mundo MM é a Inepar S.A. Indústria e Construção. A Inepar S.A., que era para ser um gigante aqui da economia brasileira, no fim começou a ter uma série de problemas, está numa situação bastante delicada, inclusive em recuperação judicial ainda, né? E aí então nós vamos mostrar hoje como que está a situação da empresa. Mas para que a gente possa mostrar a situação, vamos contar um pouquinho, para quem não sabe, ou reviver, né, um pouquinho da história da Inepar. A Inepar, ela começa, na verdade, lá no ano de 1953, com uma empresa chamada Enco Limitada Engenharia e Comércio. Era uma empresa que foi formada por 3 empreendedores, pelo Ofir Rui Wojtowicz, pelo Heinz Lippel e pelo Luiz Carlos de Araújo, né? E aí já no ano de 1968 criaram mais uma empresa chamada Inelco, Indústrias Elétricas Limitada. Mas toda essa história aqui, ela se confunde também com o nome emblemático, Atilano Homes Sobrinho. O Atilano Homes Sobrinho era um garotinho que teve seus estudos custeados pelo Ofir Rui Wojtowicz, né? E passou a trabalhar na empresa lá já desde os 16 anos de idade, né? E aí, trabalhando junto com o Ofir, foi pegando todo o ritmo da empresa e, na sequência, passou a ter também participação societária na empresa. E na década de 70 em diante, aí foi aumentando a sua participação societária e a partir do ano de 1982, com a morte do Ofir, do seu mentor, ele acabou assumindo o controle de todo o grupo Inepar, e aí o Inepar deu um salto, né? Mas, antes de chegar nesse ano de 82, em 1975, a Inepar se transformou numa sociedade anônima de capital fechado. No ano de 1980, aí abre o capital, faz o seu IPO na época, abre o capital, passa a ser agora de capital aberto. E aí, voltando agora no ano de 1982, com o Atilano Homes Sobrinho, aí ele começa uma série de aquisições. E aí compra uma empresa de produção de relés, né? Mais para a parte elétrica. Aí depois, na sequência, vai para a linha de capacitores, depois vai para automação, para medidores de energia, sempre em parceria com empresas grandes, como era a Westinghouse, a General Electric e tudo mais. E aí a Inepar vai se desenvolvendo. No ano de 1997, vai também para o setor de petróleo, comprando uma empresa chamada IESA. A IESA era uma empresa voltada para a produção de peças para a extração de petróleo, tá? Já no ano de 2003, muda toda a sua sede de Curitiba para Araraquara. Na sequência também, vai trabalhando na produção de vagões também para a indústria ferroviária, né? E aí também passa a trabalhar com uma série de outros setores, inclusive também na área de gás, né? Como a gente falou, através da IESA, de energia, de transporte, enfim. Mas o grande problema da Inepar e do Atilano como um todo ocorre ainda no final dos anos 90, quando a Inepar, através do Atilano, apostou muito numa tecnologia de comunicação via satélite, criando uma subsidiária aqui no Brasil de uma empresa chamada Iridium. A Iridium é uma empresa internacional que, junto com a Inepar, passou a desenvolver o sistema de comunicação por satélite. Porém, a Iridium acabou quebrando com a vinda do celular. O celular acabou com a comunicação
por satélite, aí o celular tomou conta e ali foi o grande baque da Inepar, e aí desde então a Inepar vem tentando assimilar todo esse golpe que levou, né, de uma tentativa frustrada de um mercado promissor, e no fim o mercado muda de uma hora para outra. E aí a Inepar começa a se bater, tanto que chega no ano de 2014, não tem outra alternativa a não ser pedir a recuperação judicial. E só para ter uma noção, o último lucro da Inepar foi no ano de 2010, né? Então por aí você já sente a situação da empresa. Está ainda no processo de recuperação judicial, pelo que consta nas notas explicativas, ainda sobra dentro do plano de recuperação judicial uma dívida com o BNDES para poder sair do processo de recuperação judicial. Mas para saber como é que está a situação da Inepar, trouxe para vocês aqui os balanços de 2018, 2019 e 2020 e também as informações do dia 30 de setembro de 2021, haja visto não ter saído ainda o balanço de dezembro. Então, para a gente saber como que está a situação da empresa, vamos aos números. Bem, aqui estamos então com as demonstrações contábeis da Inepar S.A. Indústria e Construções, que, como a gente já havia mencionado, está ainda no processo de recuperação judicial, tentando, né, se livrar da recuperação judicial e retomar a sua vida normal. Para tanto, trouxe para vocês aqui 2018, 2019 e 2020 e também as informações do terceiro trimestre de 2021, até porque as demonstrações contábeis do final do ano ainda não saíram. Então estamos aqui com as informações mais recentes apresentadas pela Inepar. Começando aqui pelo ano de 2018, em 2018 a empresa tinha dentro do seu ativo 1 bilhão 473 milhões de reais. Todos os bens e direitos da empresa totalizavam 1 bilhão 473 milhões. Desse valor, 1 bilhão 227 milhões estava aqui no ativo não circulante. Valores a receber a longo prazo, investimentos que são as participações que ela tem nas suas subsidiárias, nas suas empresas coligadas e controladas, imobilizado, máquinas, equipamentos, instalações, edificações, tudo mais, e o intangível aqui que são os ágios, né, nas aquisições da empresa, totalizando 409 milhões de reais. Então vejam só que o ativo não circulante, que é praticamente um capital fixo, ele absorve aqui 83,4% de tudo que a empresa tem. Sobra para o capital de giro apenas 16,6%, o que em valores totaliza 245 milhões de reais. Em 2018 tinha aqui 2 milhões 594 mil reais em dinheiro, caixa, banco e aplicação, 185 milhões em contas a receber e um estoque aqui de 20 milhões de reais, né? Então praticamente isso aqui que forma o capital de giro. Esses outros créditos eles estão relacionados mais a tributos a recuperar, outros valores a receber, que claro que fazem parte do ativo circulante, mas o capital de giro, na verdade, ele acaba se concentrando em caixa, contas a receber e estoque. Por quê? Porque do caixa você usa o dinheiro para comprar estoque. O estoque, no caso da Inepar, de matéria-prima, você transforma, vira produto acabado, vende, passa a ter contas a receber. Tendo contas a receber, entra dinheiro. Com dinheiro compra estoque, que vira contas a receber, que vira dinheiro. Então o capital de giro, praticamente ele se concentra aqui no caixa, contas a receber e estoques. No ano de 2019, a empresa tem um pequeno recuo no seu valor aqui total de ativo, fechando em 1 bilhão 408. E o capital de giro sobe aqui um pouquinho para 249 milhões de reais, 17,8%. Diminui ainda mais o volume de dinheiro em caixa, apenas 575 mil. Diminui também o contas a receber, 168 milhões. E também uma diminuição no estoque para 7 milhões 360. No ano de 2020, o ativo volta a crescer, vai para 1 bilhão 629 milhões de reais, e desse valor aqui, o capital de giro ele dá um salto, vai para 548 milhões com 33,7% de representatividade. Repare que o caixa cai mais ainda, só 304 mil reais. Então imagina, para uma empresa do porte da Inepar, fechar o ano com apenas 304 mil reais em dinheiro em caixa, banco e aplicação. Aparece aqui um aumento significativo no contas a receber para 501 milhões, até porque jogaram aqui dentro uma disputa judicial que uma das empresas da Inepar, a IESA, tinha essa disputa judicial com a Petrobras, né? E aí, de acordo com a Câmara de Arbitragem nos Estados Unidos, houve um ganho de causa aqui para o grupo Inepar, por isso que aparece esse valor para receber aqui. Já no ano de 2021, o ativo total volta a cair aqui, fechando novamente 1 bilhão 486 milhões.
E aí o capital de giro despenca novamente para 123 milhões. Volta aqui a fechar com caixa bastante baixo, 305 mil reais. Contas a receber desaparece, né? Porque esses valores aqui, parte foram pagos, parte foram depositados judicialmente, né? E o estoque aqui fecha em apenas 9 milhões de reais. Então vejam que é um capital de giro muito pequeno para uma empresa desse porte, né? Já olhando a parte do endividamento, o que nós temos aqui? Dívidas de curto prazo, no ano de 2018, 1 bilhão 834, dívidas de longo prazo, 1 bilhão 225 e o total de endividamento, 3 bilhões e 60, o que corresponde a 107,8% superior ao ativo total da empresa. Então, se eu tinha no ativo 1 bilhão 473, devo 3 bilhões e 60, então o endividamento ele fecha aqui com um total de 207,8%. Já no ano de 2019, a dívida sobe mais ainda, 3 bilhões 424, né, sendo que 2 bilhões 165 no curto prazo, 258. Agora reparem só, a empresa tem um ativo de 1 bilhão 408. Tudo que ela tem vale 1 bilhão 408. E tudo que ela deve, 3 bilhões 424. Então, consequentemente, isso aqui nos dá um PL negativo. No ano de 2018, 1,587. No ano de 2020, 2 bilhões e 15. E por quê? Devido a esse cara aqui, ó. Prejuízos acumulados que ela vem carregando esses prejuízos, como eu falei para vocês, desde 2010 que a empresa não dá lucro. E aí agora em 2019 fecha com prejuízo acumulado de 3.861. Indo para o ano de 2020, a dívida sobe mais ainda, 4 bilhões 203. Então ela tem um patrimônio de 1.629 e deve 4.203, PL negativo, 2.574, prejuízos acumulados, 4 bilhões 391. Finalmente agora em setembro de 2021, endividamento total 4 bilhões e 48 para um patrimônio de 1.486, tá? Então, fecha aqui com PL negativo de 2 bilhões 561. Isso quer dizer, falta colocar na empresa 2 bilhões 561 só para zerar a relação aqui entre endividamento e ativo, né? Então, e o prejuízo acumulado 4 bilhões 374, então por aqui dá para ver como é difícil. Se a empresa tem apenas 305 mil em caixa, tem 6 milhões 390 em contas a receber e 9 milhões de estoque, então na verdade isso aqui ela tem 15 milhões apenas para fazer frente a todo o seu endividamento. Esses 15 milhões, só no curto prazo, ela deve 2 bilhões 348 milhões de reais, então por aí dá para ver o quanto é difícil a situação da Inepar. Agora vamos ver em termos de resultados. Em 2018 ela faturou 48 milhões. Em 2019, o faturamento despenca, ó, 13 milhões de reais. Em 2020, 7 milhões 681 e agora em 2021, até setembro, 6 milhões 678, projetando aqui um faturamento de pelo menos 8 milhões de reais aproximadamente para o ano de 2021. Então, quer dizer, ela vai faturar só 8 milhões. Mas, no ano de 2018, ela fecha com prejuízo de 311 milhões. Portanto, ela fatura 48 e perde 311. Em 2019, ela fatura 13 e perde 451 milhões de reais. Em 2020, fatura 7 milhões 681 e perde 542 milhões. Então, todos esses prejuízos que ela vem apresentando aqui, é que vem aqui para o passivo, aqui no PL, como prejuízos acumulados, vem aumentando esses prejuízos acumulados aqui. E agora em 2021, ela tem um faturamento de 6 milhões 678 até setembro e tem um lucro de 10 milhões 173. Bom, então vamos entender o que aconteceu aqui. Vejam só que para o faturamento de 6.678, ela tem um custo de 8 milhões 349 mil. Então, quer dizer, só para produzir e vender, ela perde 1 milhão 671. Ela tem uma despesa administrativa, operacional, comercial de 223 milhões. Então, ela fatura 6, gasta 8 para produzir e gasta 223 milhões para se manter. Porém, daí eu destaquei aqui, ó, esse valor aqui, 364 milhões, que são os chamados resultados não operacionais, que eu digo não operacional, porque não é parte da produção da empresa. Isso aqui, então, é um ganho de equivalência patrimonial que a empresa apresentou.
364 milhões. E aí ela fecha com lucro operacional de 139 milhões. Então eu destaquei esse valor porque geralmente quando você pega aqui esse item, despesas operacionais, ele pega as despesas e as receitas. Então ele daria um resultado positivo aqui de aproximadamente 140 milhões de reais. Então eu destaco para vocês que o resultado que ela teve foi de equivalência patrimonial e não da operação. E aí, consequentemente, com isso, ela fecha com lucros de 10 milhões 173 mil reais, o que amenizou um pouquinho esses prejuízos acumulados. Já que estamos tratando aqui da Inepar, não vou trazer aqui para vocês os índices de liquidez, porque a liquidez, o que ele vai medir? A capacidade de pagamento. Quanto que a empresa tem para aquilo que ela deve. Então, a liquidez para lá de horrível, né? Também não vou trazer aqui para vocês o comportamento do endividamento, porque já mostrei aqui, ó como é que está o endividamento da empresa, né? Um endividamento muito alto, perto de tudo aquilo que ela tem. Não trago também os índices de rentabilidade, porque dá para observar isso aqui, ó, essas margens aqui, 3 mil, 7 mil negativo, né? Então são margens que também mostram que a empresa não gera resultado, exceto agora em 2021, e ainda gerou resultado por causa de equivalência patrimonial, né? Então por isso que eu não trago esses outros indicadores. Também não trago aqui o valor patrimonial de ação, lucro por ação, porque na verdade não tem, né? Valor patrimonial com PL negativo não existe valor de patrimônio, né? Lucro por ação não existe. Dividendos, menos ainda. Então, os demais indicadores, todos eles ficam comprometidos. O que eu trago para vocês é o comportamento da ação ao longo dos últimos 5 anos. Então, durante esses 5 anos, como que se comportou a ação da Inepar? Aí eu trago para vocês aqui a INEP3, as ações ordinárias. Ela começa lá no ano de 2017, valendo 30 centavos apenas as ações da Inepar. Aí na sequência vai para 2018, sempre trabalhando ali com 15, 20, no máximo 30 centavos. Na metade de 2018 ela sobe um pouquinho aqui, passa a trabalhar, volta, né, para casa dos 30 centavos. Em 2019 ela já passa a trabalhar ali na faixa de 40, 50 centavos. E aí daí fica praticamente estável, né, nesse intervalo entre 30 e 40 ou 45 centavos aproximadamente. Em 2021, aí ela dá essa escalada, ó, ela chega aqui, atingiu um pico aqui já vamos ver, de aproximadamente R$ 3,80 aproximadamente, que é o pico que ela chegou a ter em julho de 2021. E aí, de volta, ela despenca e agora está sendo cotada aí na faixa de R$ 1,47, R$ 1,43, enfim, nesse intervalo. Tá? Mas e por que esse pico aqui? Esse pico se deve justamente à venda, né, quando surgem informações sobre venda de ativos da empresa ou informações sobre parcerias da empresa. Então, quando surge qualquer notícia envolvendo parceria, que ela está fechando negociação com uma grande empresa de fora, etc., e aí, naturalmente, o mercado todo se alvoroça e passa a comprar as ações da empresa, achando que a partir dali vai ser a redenção da empresa. Quando esses fatos não se consolidam, ou então eles se consolidam dentro de expectativas muito menores, aí o mercado já volta ao que ele é. Então a ação ela acaba praticamente se corrigindo, mas ainda ela se corrige num valor bem superior àquilo que historicamente ela vem apresentando em torno lá de 30, 40 centavos. Então agora ela se estabiliza na faixa ali de R$ 1,47. Está aqui então o comportamento das ações da Inepar. Tá então analisado mais uma empresa. Vocês viram a situação muito delicada mesmo, a empresa aí tentando sobreviver, né? E para quem conheceu toda a trajetória da Inepar, principalmente dos anos 90 e os anos 2000, era, nossa, uma potência aqui. Só para ter uma noção, a empresa chegou a valer 1/3 do que valia a Vale, né? Imagine o porte da empresa, né? Também o Atilan, da Inepar, participou do consórcio que adquiriu a Oi, teve 20% de participação na Oi lá no começo, né? Então a empresa realmente gigantesca e foi definhando com todo o tempo aí, com o passar do tempo, foi definhando estar nessa situação. E naturalmente que a gente aqui fica sempre na torcida pela recuperação dessas empresas, porque todas as empresas, de uma forma geral, elas são geradoras de emprego, são geradoras de renda, e é o que a gente mais precisa aqui no Brasil, essa geração de emprego, essa geração de renda, para que o nosso país
possa se desenvolver cada vez mais. Então a gente fica aqui na torcida para que essas empresas possam se recuperar. Mas o importante de tudo é justamente você que investe em ações ou que pretende investir em ações, é conhecer um pouquinho da situação de cada empresa, né? E tá aí, então a gente fez todo o processo de análise, e inclusive dentro desse processo de análise aqui, caso você tenha interesse em conhecer mais a respeito de análise, no dia 11 de março estarei realizando um curso online junto com vocês aqui, né, através da plataforma Google Meet, falando de todos os aspectos da análise de balanço voltada para investimentos. Então, se você tem interesse em aprender da onde que eu busco todas essas informações, como que a gente faz todo esse processo de análise, venha conosco, entra, né, tem ali o WhatsApp, manda lá a sua mensagem lá e a gente manda para você toda a orientação a respeito desse curso e o custo apenas R$20, né? Então seria um prazer para mim, né? É um prazer para mim ter vocês junto conosco aqui para a gente difundir e construir ainda mais conhecimentos. Dito isso, bons investimentos para vocês!